Agora sim. Boa noite mais uma vez. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Quem está assistindo pelo YouTube, quem está aqui na aula para poder aproveitar a interação do chat, que é muito melhor e tirar dúvida. Professor Felipe aqui de Geografia, depois dessa aula maravilhosa de Biologia com o professor de Cro. Galera fera que nessa semana está doando aí o seu tempo, sua energia e conhecimento para ajudar você a tirar o conceito A, hein? Não pode dar mole, não. Todas as matérias são importantes, algumas têm participação maior na prova, então você tem que se dedicar. O caso das humanas, por exemplo. Você precisa acertar 43. Acertou 43 para cima, você garantiu aquele conceito A para poder brigar na específica dentro da tua área de conhecimento. Agora, a gente briga em todas as disciplinas, tá certo? Bom, já deu tempo de todo mundo voltar. Vai ter slide sim, Rafael. A segunda parte de 3. Afinal, eu sou um dos privilegiados que, no exame de qualificação, por conta da carga horária maior, eu tenho mais um encontro com vocês quarta-feira. Então, eu fiz a parte 1 na semana passada. Vou abrir agora aqui a parte 2. Você já deve estar indo aí, se já não está, para o grupo que vocês fazem parte. Estou abrindo aqui a apresentação agora. Espero que vocês já estejam vendo. Tá vendo aí? Tranquilo? Perfeito. Aproveitem o chat para tirarem as dúvidas. Esse material aí, talvez vocês não tiveram tempo de olhar. Então, aqui a nossa novidade. Mais um bloco de questões. Peguei alguns temas da UERJ, que costumam se repetir com muita frequência. Outras questões da mesma banca, mas de outros vestibulares. Uns temas inéditos aqui para a gente discutir, tá? Não se preocupem com a numeração da questão, que eu quis preservar a identidade visual, o layout, para deixar você já ambientado com o formato da prova. E essa questão foi uma questão que já caiu numa prova anterior da UERJ. A UERJ fez uma sequência no exame de qualificação, vários anos, no exame de qualificação, contando a história do bloco da União Europeia e de todo o processo de evolução que ele veio passando nos últimos, até esse momento aí, ó, dos arrependidos do Brexit. Vou fazer um breve resumo aqui para a gente entender. Embora a União Europeia tenha um embrião lá no pós-Segunda Guerra Mundial, esse bloco, na verdade, ele surge no início da década de 90, né, em 91, a partir do Tratado de Maastricht, como um mecanismo, naquele momento, de expansão do capitalismo em direção ao leste europeu e de contenção de uma possível insurreição socialista, muito em razão do fim da Guerra Fria, né, que coincide com esse período. Graças a essa circunstância, um bloco que nasce com características econômicas, ele começa a ter um viés mais político e estratégico, integrando novos países, e muitos desses em condições econômicas muito ruins, né, com economias muito deprimidas, mas muito mais pelo interesse dessa expansão de influência do que qualquer outra coisa. Todo bloco, na sua essência, ele tem alguns objetivos principais, né? O primeiro é compartilhar de uma soberania voluntária, ou seja, não tem uma imposição de força, de poder, né? Participa quem quer. E quem participa concorda em estabelecer acordos com os demais países em prol de um interesse comum. A ideia é que essa integração fortaleça a economia regional, atraia investimentos e, ao mesmo tempo, proteja essas economias de países externos. Afinal, na década de 90, a gente já estudou o capitalismo e a globalização. Nessa fase, os países estão todos se articulando de certo modo. E, naquele momento, a impressão que dava é que a formação de blocos era o bom caminho para que essas economias pudessem se fortalecer e se estruturar. Tanto é que a maioria dos blocos que a gente conhece, né, surgem nessa mesma época.
né, o Mercosul de 89, o NAFTA, que hoje é USMCA, da América do Norte de 92, a União Europeia de 91, entre outros. Tá? Pois bem, qual é o grande problema que envolve, né, esse assunto específico aí da questão? O bloco da União Europeia, que foi o que mais cresceu, né, chegou a ter 31 membros, ele expandiu integrando países muito heterogêneos. E isso causou um desequilíbrio brutal regional dentro da Europa entre os países do leste europeu e as economias centrais, além de uma parte intermediária que também empobreceu com o tempo. É o caso dos países que formam a sigla dos PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, que passaram a viver ou estavam na iminência de viver em graves crises econômicas e, entre as causas, a integração do bloco, a unificação da moeda, entre outros. Okay? A Inglaterra viu não só a ascensão da Alemanha como grande liderança do bloco, mas também viu, dentro da sua postura mais conservadora, lembra que a Inglaterra arrasta os demais países do Reino Unido, né? País de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte, percebeu uma redução da sua influência política no bloco, apesar de ser uma força econômica importante. E aí, onde é que veio, né, deflagrou ali o momento crucial? Quando, na década passada, diante de uma grave crise migratória, principalmente do Oriente Médio e do Norte da África, a causa principal, né, dessa migração muito intensa para a Europa foi o desdobramento de um movimento que aconteceu nessa mesma região, norte da África e Oriente Médio, chamado de Primavera Árabe. Foi um movimento que acabou gerando muitas guerras civis e, consequentemente, uma fuga mais intensa, né, de populações. Pois bem, a crise humanitária causada pela migração era evidente na Europa, e é claro que esses migrantes também, refugiados, muitos deles, eles buscavam as economias centrais do bloco. A Alemanha, a França, a própria Inglaterra. Eles não queriam ficar nos países mais pobres, né? Até porque eles seriam bem mais difíceis, né, para absorverem essa população, tamanha, né, essa população. Pois bem, graças a isso, lá na Inglaterra, um movimento de conservadores iniciou um projeto que vai ficar conhecido como Brexit, como aparece aqui, ó. Que seria uma sigla, né, de saída da Bretanha, saída do Reino Unido da União Europeia. Ninguém esperava, mas esse movimento ganhou força e ganhou nas eleições, propondo a saída do Reino Unido do bloco. Algo bem assustador pela dimensão, né, do que é a Inglaterra, mas especialmente de ter acontecido ali, né, na União Europeia, um bloco de tanta integração. Pois bem, como a Inglaterra participou durante muitos anos dessa integração e o processo de separação foi e ainda está sendo muito difícil, uma coisa que não ficou clara para a população que apoiou a saída, que não concordou com a política migratória que estava sendo proposta para a União Europeia naquele momento, bem resumido, tá? A proposta era que cada país recebesse proporcionalmente o tamanho da sua economia um determinado número de refugiados. Ou seja, quanto mais rico o país, maior o número, né, de refugiados que eles receberiam. Tá? A Inglaterra não concordou, iniciou esse movimento e aconteceu a saída do Reino Unido da União Europeia. Só que isso tem um problema, né? Como um casamento de muitos anos e de grande integração, essa saída trouxe mais sequelas negativas para o Reino Unido do que o contrário. Afinal, ao cortar relações, toda aquela proteção que o bloco econômico, né, tinha por tendência a dar para os seus membros, a Inglaterra perdia. E os demais países também. Resultado, houve uma crise de desabastecimento, alimentos, combustíveis. Mesmo com acesso, os preços subiram demais. Os investimentos que aconteciam na região, né, eles começaram a ter
bloqueios, cortes, em razão dessa saída do Reino Unido. E aí ficou evidente que a saída acabou sendo pior, né, do que uma tentativa de negociação e permanência dentro daquelas condições da política migratória. Daí o título da questão, Os Arrependidos do Brexit. O texto diz assim, né? O britânico Dry, estudante de política e economia, tinha 18 anos quando votou pela saída do Reino Unido no plebiscito lá em 2016. Ele faz parte do grupo dos arrependidos, né? Combinação de Brexit e Regret, né, de arrependimento. Então, os eleitores que se dizem enganados pelas promessas da campanha em defesa da retirada britânica da União Europeia, principalmente a ideia de que o Reino Unido poderia manter o seu status de inserção e influência no plano europeu e mundial, sem ter que se submeter à burocracia de uma entidade supranacional. Lê do engano, né? E aí, com restrições, ele não consegue negociar com os países da União Europeia, que se protegem, se beneficiam dos acordos que são só do bloco, né? São intrabloco, tá? Aí a pergunta é, no âmbito das novas relações com o bloco europeu, parte da população britânica que votou a favor do Brexit não dimensionou adequadamente a seguinte consequência dessa decisão. Há uma infinidade de consequências, tá? Mas ele quer uma específica que aqui está. A primeira é que fala de ameaças à defesa do território. Não, o bloco econômico, ele tem um acordo, como o nome já sugere, econômico. O Reino Unido, além de ter uma grande força bélica, faz parte de uma integração junto de uma coalizão militar que nasceu lá na Segunda Guerra, que não tem relação com a existência da União Europeia, chamada de OTAN. Desse grupo, Organização do Tratado do Atlântico Norte, desse grupo, o Reino Unido não saiu, tá? Letra B. Restrições à circulação de riqueza. Essa é a nossa resposta. Basicamente, você dificulta a economia por conta de um processo inflacionário e restringe as relações comerciais entre as empresas inglesas e o restante do continente europeu. É possível que em algum momento caia alguma nova questão sobre esse assunto, afinal, já existe um movimento muito forte de interesse de retorno ao bloco da União Europeia, inclusive com a possibilidade de uma separação do próprio Reino Unido, que seria algo bem traumático, né, e ainda mais inédito, exótico, né, considerando as circunstâncias. Uma Escócia, por exemplo, para poder voltar para a União Europeia, romper as suas relações com a própria Inglaterra. Difícil acontecer, mas é um cenário que a UERJ pode perguntar, afinal, durante esse quase foi uma minissérie, né? Essa série de questões sobre a União Europeia, em algumas se fazia uma perspectiva de futuro, inclusive sobre o Brexit, tá? Fiquem atentos a essa situação. Aqui, ó, poderia ter como alternativa de resposta, né, a política de separação que levou a uma crise de abastecimento e, consequentemente, de inflação, a circulação de trabalhadores entre os países em razão, né, dessa ruptura da relação. Sim, inclusive, Thalia, até para aproveitar isso, eu vou botar fora de ordem, mas só para a gente ganhar tempo, tá? Eu tenho esse assunto aqui, ó. Questãozinha para a gente também trabalhar. A OTAN é uma coalizão militar que surgiu no contexto de Guerra Fria. Tá? Logo após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de países, inclusive muitos europeus, se integraram à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Agora, com o fim da União Soviética, que aconteceu ali entre 89 e 91, houve uma nítida expansão desse bloco em direção ao leste europeu. Como você pode ver no mapa aqui, todos esses em amarelo ingressaram posteriormente, e esse mapa já está desatualizado, hein? E aqui, por exemplo, nós temos a Finlândia fazendo já parte do bloco, né? Entrou no ano passado. E uma das razões da guerra na Ucrânia, pelo menos a desculpa que a Rússia usou
para invadir mais uma vez a Ucrânia foi a de uma possível aliança da Ucrânia, não só na OTAN, fazendo parte, né, desse grande bloco militar, mas também da própria União Europeia, como uma candidata à União Europeia. Aí a pergunta aqui é a seguinte: a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada lá em 49, a partir de 90, sofreu um processo de expansão, conforme mostra o mapa. Atualmente, a OTAN possui 32 membros. No cenário das relações internacionais, essa expansão é decorrente do seguinte contexto: por que ela se expandiu nessa direção pós-90? Todo mundo gripado, né? Tá bravo. Muito bem. A extinção, né? O fim da União Soviética. Alguns desses países aqui, inclusive, faziam parte da própria União Soviética, como é o caso da Estônia, Letônia e Lituânia, por exemplo. Outros eram porções de territórios que eram de uma estrutura socialista e eram satélites da União Soviética, né? A antiga Tchecoslováquia, que vai virar República Tcheca e Eslováquia. É o caso da extinta Iugoslávia, né, que vai dar Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia, né? Enfim, toda aquela área, né, também se desvencilhou do socialismo e da própria União Soviética, que polarizava influência sobre essas regiões do planeta. Então, aqui, ó, contextualizando o fim da União Soviética. Beleza? Vira a chave e muda de assunto, hein? Andressa, 1989 cai o Muro de Berlim e em 91 é o processo de abertura política e econômica que define o fim da União Soviética, né? A fragmentação das suas repúblicas. Tá? Então é um período. A União Soviética já definhava na década de 80, né? Já se arrastava na década de 80, mas o seu fim, né, como data, é 91. E é por isso, aproveitando-se já daquele período de transição, com a reunificação da Alemanha, a queda do Muro de Berlim em 89 e a separação dos países, essa coalizão avançou para manter uma área de controle, para evitar alguma possibilidade de algum outro movimento ditatorial, de base socialista ou não, mas ditatorial na região. E esse é o movimento que existe até hoje, né? A coalizão que a União Soviética tinha chamava-se Pacto de Varsóvia. Essa se desfez, né, com o fim da própria União Soviética. Loucura, loucura, né? É isso. Outro assunto que a UERJ gosta muito, hein? Transporte e energia, viu? Fiquem atentos, que é um assunto super tranquilo. Tenho duas questõezinhas aqui para puxar alguns assuntos interessantes. A primeira é essa que vocês estão vendo. A escolha de um modal de transporte, né, de um meio de transporte, vai levar em consideração um conjunto de fatores. Por exemplo, qual é a distância que tem que ser percorrida? Se essa distância é grande, se ela é pequena. O valor do produto que está sendo transportado, né? Se é um produto caro, se é um produto barato, tá? Se o produto tem urgência ou não da sua entrega. Se o local que eu vou transportar, ele tem dimensões continentais, se tem um relevo muito montanhoso, se tem um clima rigoroso, dentre outros fatores, tá? Esses que eu citei são os principais. A ideia é sempre ter o meio de transporte para reduzir os custos ou estabelecer o custo-benefício que seja o mais adequado. Vou dar um exemplo. Se você hoje for comprar um carro importado, ele certamente vai chegar de navio.
porque o transporte marítimo ele tem o menor custo em relação aos demais transportes, né? Principalmente esses que são transcontinentais, né? O avião, por exemplo. Agora, se for uma Ferrari que você vai comprar, que vai vir de fora, ela certamente vai chegar de avião para você. Porque um produto de valor agregado tão alto acaba justificando um frete mais caro, só para ele chegar mais rápido e mais segurança. Um outro exemplo, as vacinas na época da Covid. A vacina era produzida lá na Índia, numa quantidade reduzida, tinha uma demanda gigantesca e urgência, e custava caro. Como é que ela vinha para cá? De avião? Justificava-se. Um exemplo simples é a blusinha lá na Shein. Se a blusa custar R$ 5 e o frete custar 100, você não paga. Agora, se a blusa custar R$ 500 e o frete custar 100, você paga. Embora o frete seja o mesmo, o volume seja o mesmo, o valor agregado do produto define se aquele frete mais caro vai valer a pena ou não, tá? Então, é esse pensamento que você tem que ter. A logística de transporte, para transporte de carga especialmente, que é o que está falando aqui na questão, ele precisa levar em consideração essas variáveis todas para o seu custo-benefício. E aí, tem uma tabelinha aqui, ó. Transporte de carga para diferentes produtos. Produto A, B, C e D, a distância percorrida, o valor da tonelada e a urgência. A pergunta é a seguinte, ó. De acordo com a lógica econômica capitalista, para o transporte dos produtos A e D, os modais mais adequados são, respectivamente, ou seja, esquece a linha B e esquece a linha C. Olha só para o A e olha só para o D. Aí você vai ver que o produto A tem uma distância pequena em comparação ao D para ser percorrida. O valor da sua tonelada é alto e tem urgência para entregar. O D tem uma distância ainda maior, só que o produto vale ainda mais e ele tem urgência. Ora, se eu vou usar o transporte para uma longa distância e o valor dele é muito alto e a urgência também, o modal mais eficiente vai ser o transporte aéreo. Então, quando ele fala de respectivamente, na letra D, o aéreo está aqui, ó. E aí você já consegue matar a questão. Agora, por que que o A é o rodoviário? Aí que vem o detalhe. De todos esses produtos, o A é o que tem a menor distância. E muito embora o transporte rodoviário seja de custo alto para longas distâncias e para produtos de baixo valor, para pequenas distâncias, ele até é ideal. Ele se adequa melhor para um transporte urbano, por exemplo, para pequenas distâncias e com uma agilidade maior para a questão da entrega. Se fosse para uma distância longa, é o caso do C aqui, para um produto de valor muito baixo, sem urgência, mas que não pode ser marítimo, por exemplo, aí sim eu usaria o ferroviário. Ou o marítimo, se tivesse opção de navegação, por exemplo. Tá? Fiquem atentos a isso, a essas variáveis. Sempre que falar de curta distância, valor agregado alto e urgência, o transporte é rodoviário. Longa distância, que é o caso do C, valor baixo e sem urgência, transportar minério, produto agrícola, esse, se for terrestre, vai ser ferroviário. Se for marítimo, né, vai ser o próprio transporte marítimo, a navegação de um modo geral. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Te explico sim, Melissa. O transporte aéreo, ele é muito ágil. O problema é que ele tem custo alto. Se o produto vale muito, tá aqui, o valor da tonelada, muito alto, justifica-se pagar um frete mais caro, para que ele possa chegar mais rápido, já que ele tem muita urgência aqui, ó, tá dizendo que sim, é um produto que tem urgência, e precisa percorrer uma longa distância. Se de avião, uma distância como essa, eu vou percorrer em algumas horas, de navio é possível que eu leve dias.
Isso dificulta o deslocamento, a logística de um produto que tem urgência na sua entrega. Exatamente, Flávio. E por que que nós, né, usamos esse transporte? Por conta do alto valor da nossa vida, né? O custo é alto exatamente porque o que está sendo transportado é valioso para nós. Tá? Essa é a lógica. Tá? O gabarito aqui é a letra B de bola. O primeiro, produto A, transporte rodoviário, e o da letra D, o transporte aéreo. Essas são as opções de transporte. Agora, fiquem atentos. O ideal mesmo é estabelecer a chamada intermodalidade, que é a conexão entre diferentes modais de transporte numa mesma rota para escoar a produção. Então, onde eu tenho opção de ferrovia, eu uso. Onde tem opção de hidrovia, eu uso. Eu integro diferentes modais para potencializar esse deslocamento. Crio portos para essas conexões e transporto, por exemplo, em containers, que é uma caixa padronizada que serve para se adequar aí a qualquer tipo de transporte que se faça. Ok? A próxima questão também tem a ver com transporte. Olha que interessante aqui, ó. Custo médio de envio de um container em rotas marítimas internacionais. Perceba que o preço do transporte marítimo, não tem uma comparação aqui, mas ele vinha muito baixo e subiu muito em razão da pandemia. Saiu de menos de $2.000 para quase $11.000 aqui. E aí depois veio aos poucos caindo até chegar a patamares parecidos, mais altos do que os anteriores, mas parecidos, tá? Então encareceu muito aqui em razão dos problemas relacionados ao impacto, né, sobre a logística, regiões que não estavam produzindo, fechadas, dificuldade do fornecimento de material, né? Então isso encareceu tudo, inclusive o frete. Aí a pergunta é a seguinte, ó. A evolução do custo de transporte de contêineres a partir de 22, tá aqui, ó. 22 aqui, ó. Favorece diretamente a seguinte característica do modelo capitalista atual. De 22 para cá, que o preço vem caindo vertiginosamente, o que a gente vai ver acontecer? Né? Quanto mais o preço do transporte cai, mais a atividade produtiva busca, né, novos lugares para reduzirem custos de produção. É por isso que tem tanta fábrica se instalando em outros países mais pobres, periféricos, inclusive na própria Ásia, para conseguir, né, produzir com uma mão de obra mais barata, com um imposto mais baixo, já que o transporte já não representa um obstáculo nessas relações. Diferente daqui, em que você tinha uma tendência de retornar a um processo de industrialização, o baixo custo terceiriza a produção, promove a desconcentração espacial da produção. Assunto que a gente tratou bastante aqui em aulas anteriores. Beleza? Fica de olho nesse assunto, hein? Ele pode aparecer. Questão 55. O texto fala assim, ó. À medida que a energia solar avança no mundo, também cresce a preocupação com a extração de matéria-prima e os resíduos gerados pelo descarte dos painéis solares antigos ou danificados. Um relatório da Agência Internacional de Energias estima que haverá até 6 milhões de toneladas de módulos desativados na década de 2050, considerando uma vida útil média de 30 anos para os sistemas hoje operacionais. Olha que interessante. Toda atividade gera impacto, resíduos de um modo geral, né? As energias que são consideradas limpas são aquelas que não liberam resíduos da produção de energia, mas elas geram resíduos de certo modo, nesse caso,
da energia solar, os painéis que perdem a vida útil e precisam ser descartados. Com esse aumento brutal da participação desse tipo de energia no mundo, em razão da redução dos seus preços, né, ainda é caro, mas vem caindo consideravelmente, existe a preocupação da quantidade de resíduo gerado na natureza. Aí a pergunta é, o impacto global desse problema ambiental, o descarte desse material inutilizado, relacionado à fonte de energia abordada, que é a energia solar, pode ser reduzido significativamente através da seguinte ação. Pois é, um mecanismo fundamental nesse processo de desenvolvimento sustentável é a reciclagem de materiais. É você reaproveitar esse material, reintroduzi-lo numa cadeia produtiva para evitar que ele se acumule na natureza. E mais, que sejam necessários novos materiais para a produção de novas placas solares, por exemplo. Reduzir, reciclar, reaproveitar, são conceitos integrados ao desenvolvimento sustentável. Qual é o grande problema da reciclagem, né? É que em determinados processos o custo é muito alto, inviabiliza, né, o seu uso, pelo menos do ponto de vista econômico. Então é necessário criar uma forma de se ganhar dinheiro explorando esse recurso com baixo custo para que a gente evite um novo problema, que é o descarte de material. Essa é uma questão mais tranquila, né? Aterro sanitário seria uma acumulação de material, né? Não adiantaria nada. Mesmo dando uma destinação adequada, você acumularia material e precisaria de novos materiais para poder produzir. Muito bom. Vamos avançar mais um pouquinho. Questão 58. Essa é muito interessante, viu? Existem 5 conceitos chaves da geografia: espaço geográfico, paisagem, território, região e lugar. Vou repetir: espaço geográfico, paisagem, território, região e lugar. Esses são 5 conceitos chaves da geografia. A questão fala sobre um deles, que é o de território. O texto diz assim, ó, eu vou aumentar aqui um pouquinho, caso você esteja com tela pequena vendo. Quer ver, ó? O território é um espaço definido por e através de relações de poder. Essa é a interpretação mais usual sobre a definição de território, tá? É um espaço delimitado onde ali existe o exercício de poder. Se estabelece uma força, né? É importante que saibamos despir o conceito de território do manto de imponência com o qual se encontra, em geral, adornado. O que ele está falando aqui, né? A ideia inicial de território sempre esteve muito relacionada à ideia de Estado nacional. O Brasil, por exemplo, é um país soberano por quê? Porque ele tem uma fronteira delimitada onde se estabelece a relação de poder do governo e das Forças Armadas. Né? Tudo que acontece ali tem que estar na Constituição, por exemplo. Ninguém pode ameaçar, pelo menos não deve, ameaçar essa soberania. Nós temos o direito de defesa. Aí ele continua aqui, ó. A palavra território normalmente evoca o território nacional e faz pensar no Estado o grande gestor. No entanto, ele não deve ser reduzido a essa escala nacional ou a associação com a figura do próprio Estado, em que o poder só é exercido pelo Estado. Territórios existem e são construídos e desconstruídos nas mais diversas escalas espaciais, da mais acanhada à internacional. Territórios são construídos e desconstruídos dentro de escalas temporais
as mais diferentes, séculos, décadas, anos, meses, dias. Aí a pergunta é, com base no contexto brasileiro, a imagem que exemplifica a aplicação do conceito de território, evitando a sua redução à escala nacional, é? Aí você vê aqui, né? Manifestação cultural da Oktoberfest, que seria do Carnaval, né? Aqui seria a fronteira nacional com algum vizinho, aqui é a Ponte da Amizade, né? Conectando o Paraguai. E a letra B, que é a nossa resposta, lamentavelmente, o exercício de poder sobre uma determinada área da cidade, geralmente uma comunidade onde o Estado não se faz presente, em que o crime organizado acabou ocupando e tomando aquele lugar. Manifestações culturais, elas estabelecem influência, mas não o poder, como é o caso, né, de um grupo paramilitar, né, uma milícia, um tráfico armado, que protege aquela área, né, em busca dos seus próprios interesses. Subvertendo, inclusive, o poder do Estado, né, que perde o controle sobre esse lugar. Então, das opções aqui, o nosso gabarito é a letra B de bola. O enunciado é complexo, mas o entendimento é o do conceito básico de território, tá? Por definição, território é uma área delimitada onde se estabelece nessa área uma relação de poder, de domínio, de controle. Não importa quem o exerça. Acabou biologia agora, né? Se nós estivéssemos na natureza, um cachorro, para marcar o seu território, o que normalmente ele faz? Ele vai lá e faz um xixi em cada canto para dizer que aquela área é dele? Pois é. Na sociedade, a gente estabelece poder de outras formas. Se estivéssemos na natureza, talvez a gente saísse fazendo xixi aí nos lugares. O cachorro faz isso, para deixar a marca dele, o cheiro dele. É isso. No caso do grupo criminoso organizado, esse poder se faz com as suas marcas, com a cor da camisa, com o símbolo da mão, né, assim? E com a paramilitarização, a questão de usar arma sem ser o Estado para controlar, para estabelecer regras, para definir, né, o que pode e o que não pode acontecer naquele lugar. Geralmente, quando o Estado busca recuperar uma área, como uma comunidade carente, por exemplo, que está sob o controle do tráfico, o confronto entre eles é inevitável. E quando o Estado consegue retomar esse controle, infelizmente raro, mas retoma esse controle, nós chamamos isso de reterritorialização. É a recuperação do controle do território pelo Estado. Olha que interessante. Nesse caso, Flávia, é um domínio ilegal, tá? Porque no território nacional, nenhuma força pode existir além do Estado e seus órgãos representados, né? Polícia, Exército, Marinha, Aeronáutica. Tá? Esse exercício, ele é uma garantia, né, feita pelo próprio Estado. Então, ao assumirem isso, eles confrontam o Estado ilegalmente. A gente chama de milícia, né, ou paramilitar, tem o mesmo sentido. Tecnicamente, o tráfico de drogas, né, seja qual grupo for, ele é um grupo paramilitar, porque ele não é o oficial, não é o grupo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia oficial. Maria, praticamente todas as comunidades que existem no Rio de Janeiro, de algum modo, estão sob a influência de algum grupo criminoso, tá? Pode escolher. Inclusive, dependendo da região, do complexo, Maré, Complexo do Alemão, para falar dos daqui do Rio, né? Às vezes, dentro da mesma comunidade, algumas áreas são dominadas por grupos, facções distintas. Infelizmente, né, existem vários. O Complexo de Israel, né?
E não importa para onde você vá. Vai para São Paulo, tem lá o PCC. Infelizmente, a gente não tem muito para onde correr. Mudando de assunto e tratando do tema mais recorrente da prova, né, que é de urbanização, a gente fez uma questão parecida na última aula, hein? A diferença é que ela falava sobre São Paulo. Essa aqui é de Buenos Aires, foi aqui que caiu na prova. Essa questão é da prova da UERJ, tá? Expansão da aglomeração urbana de Buenos Aires. Obviamente, essa mancha que está crescendo aqui, ela representa a expansão do contingente populacional, né? E também em área e também em número de habitantes, embora ele não apresente, né? Essa mancha, para ficar desse tamanho, precisa atender a uma demanda dentro desse espaço urbano. Buenos Aires e sua região metropolitana, por exemplo. Como é específico de Buenos Aires, né, a aglomeração urbana, das opções que a gente tem aqui, falando sobre o processo socioespacial, qual que a gente vai destacar? Aquele que é característico dos países periféricos, como o Brasil, em que existem poucos espaços com grande dinamismo econômico e poder de atração e retenção populacional. O nome que a gente dá para esse espaço mais importante na rede urbana, da cidade mais importante da rede urbana, é metrópole. E quando essa urbanização é fortemente concentrada na metrópole, nós chamamos isso de metropolização. Felipe, relembra aí para mim o conceito. Facinho, hein? Urbanização é o crescimento populacional em áreas urbanas superior ao crescimento rural em porcentagem. Quando esse crescimento urbano acontece especialmente na metrópole, eu chamo de metropolização, que é a urbanização concentrada nas metrópoles. É o nosso caso. Vou pegar aqui o exemplo do Rio de Janeiro. O estado inteiro tem 92 municípios. A capital é a única que é metrópole. Essa capital tem quase 7 milhões de habitantes. Quase 7 milhões. O segundo município, em número de habitantes, é São Gonçalo. Chuta, qual é a população aproximada de São Gonçalo, que é a segunda, hein? Próximo de 900 mil habitantes no último censo. Olha a diferença entre a primeira e a segunda. Isso mostra o quão concentrada é a população. E mais, hein? Na região metropolitana, né, da qual Maricá faz parte, inclusive, polarizada pelo Rio de Janeiro, estima-se que, além da população local, alguns saem, obviamente, para trabalhar em outros municípios, existe um grande grupo que se desloca para a cidade diariamente, fazendo um movimento pendular. Sai de casa, vai estudar, vai trabalhar, vai para o hospital, vai para o lazer e volta. Tá? Esse movimento diário estima-se ser próximo ali de quase 3 milhões de pessoas. Pessoal que sai de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Maricá, Niterói, vai para a capital, vem aqui para o Rio e volta. A imensa maioria faz esse movimento. Dificilmente da metrópole as pessoas saem. Pois é. Então fiquem atentos a isso, hein? Conurbação, que foi a questão que a gente fez,
e metropolização, que tem a ver com essa expansão em razão da metrópole. Agora uma questão difícil, hein? Vocês sabem bem que o continente africano é um continente que conseguiu, às duras penas, intensificar o seu processo de independência territorial pós-Segunda Guerra Mundial. E existem muitos países, até hoje, se formando em razão de conflitos de identidade nacional. Aqui, a gente tem um exemplo. Nessa região aqui, chamada de Chifre da África, vou aumentar um pouquinho o mapa aqui, ó, entre a Etiópia, Djibouti e a Somália, existe uma região chamada Somalilândia, que fica exatamente aqui, ó, na entrada do Golfo, né, de Aden e do Mar Vermelho, seguindo por mar, né, Mediterrâneo através do Canal de Suez. E aí, essa região, né, que busca esse processo separatista, né, territorial, está numa área de intensos conflitos. Primeiro, essa mancha em verde aqui, ó, no Iêmen, que é a região dos chamados Houthis, um grupo rebelde que hoje, lamentavelmente, luta contra o governo do Iêmen, e graças a essa luta, com o apoio da Arábia Saudita e do Irã, né, ambos estão lutando aqui na região, existe aqui no Iêmen uma das mais tristes histórias recentes da humanidade, né? Um desastre do ponto de vista social e econômico, né? Fome, miséria, genocídio acontecendo, atentados frequentes. A gente ouve pouco falar, né? Mas é um dos piores conflitos da história recente do planeta. E nessa rota marítima, com essas bolinhas vermelhas aqui, ó, navios atacados pelos Houthis desde 19 de novembro de 2023, é uma área, né, que está sob muita influência, né, por conta dos navios de carga que passam por aqui, dos ataques piratas nessa região. A Somália, a própria Etiópia, a Suazilândia também praticam esse tipo, né, de roubo, não os países em si, mas os grupos criminosos, né, os piratas, mas os Houthis também têm feito bastante em razão dos seus interesses estratégicos e necessidade, né? A bolinha lilás representa ali os ataques americanos e britânicos a posições dos Houthis em 17 de janeiro de 2024. Só que aí vem um texto, ó. No início de 24, os governos da Etiópia e de Somalilândia, esse novo território, né, recentemente formado, assinaram um memorando de entendimento concedendo à Etiópia o acesso ao mar em troca de benefícios financeiros e reconhecimento oficial da República da Somalilândia. Grande vínculo com a Somália, né, criando uma rota marítima para a Etiópia, já que ela não tem aqui uma saída marítima, e isso é sempre um problema para um país. Segundo o memorando, a Etiópia obtém uma área de 20 km² de costa em Berbera, ao longo do Golfo de Aden, arrendada por um período de 50 anos, com a possibilidade de extensão para a construção de bases militares e, eventualmente, portos marítimos. Seria a concessão de uma área de fronteira marítima. Em troca, a Etiópia reconhece a Somalilândia, que esse é o grande problema, né? A área territorial ali é especialmente tomada do território da própria Etiópia, né, reivindicado, como um Estado independente, concede-lhe uma participação nas empresas etíopes de telecomunicações ou de aviação, somente de acordo com o memorando, cujo texto oficial não foi publicado. Após o colapso do Estado Central da Somália, em 91, a região da Somalilândia declarou sua independência. Desde então, os seus líderes têm tentado obter o reconhecimento da comunidade internacional sem verdadeiro sucesso. E o problema não é só você estabelecer poder sobre um território, é você ter o reconhecimento territorial da sua existência.
Esse talvez seja um dos maiores problemas. E a gente entende isso quando fala, por exemplo, da Palestina. O que é a Palestina? É uma região que não tem um reconhecimento da sua existência como um Estado-nação. Tem governo, tem povo, tem língua, tem cultura, tem todos os elementos necessários para uma nação. Tem um território, né, e a sua governança para que tenha um Estado, mas não tem um reconhecimento internacional das principais potências do planeta. E aí basta isso para que o lugar não exista como um Estado nacional moderno. Por seu lado, a Etiópia nunca deixou de procurar o acesso ao mar, e desde a perda da Eritreia, que é uma outra região, que se tornou independente após uma guerra que durou lá de 61 a 91, a Eritreia fica aqui, ó. Essa parte do mapa também era território controlado pela Etiópia, mas se tornou independente. Aí a pergunta é, tá aqui desse lado, ó. Os eventos retratados, a luta pelo reconhecimento, a não aceitação desse reconhecimento, entre outros, são comuns a muitos países da África, ou regiões, né? Uma justificativa para essa frequência no continente é o seu vínculo com o seguinte processo histórico. Essa é bem difícil, hein? Por quê? Existe uma herança colonial dentro do continente africano que ainda não permite uma independência econômica de muitos desses territórios. E aí existe um histórico, de certo modo, de grande imposição de poder das potências que partilharam o continente africano ali entre o final do século XIX e o século XX, em especial os países europeus, e que não respeitaram de forma alguma as identidades culturais, os povos locais, na delimitação dessas áreas que eles exploravam. Então, nesse caso, o grande problema da falta de reconhecimento, da não aceitação e dos conflitos resultantes dessa luta foi a imposição unilateral de configuração territorial, em que essa partilha do território ela foi feita de maneira muito artificial, não respeitando os povos locais e as suas identidades nacionais. Nacionais no sentido de nação, tá? De um povo com seus próprios elementos, sua própria cultura, e se reconhecendo não só no território, mas pelos seus representantes. Isso é um grande problema no mundo de um modo geral. Por que não pode ser a B? Na verdade, não há uma escassez de lideranças. Pelo contrário, em razão dos inúmeros conflitos, você acaba tendo até uma pluralidade maior de lideranças. Muitos agentes envolvidos nesse conflito na luta pelo controle do território. Tá? Então, em razão disso, a falta de entendimento tende a ser maior. O Sudão está passando por esse problema, né? Você vai ao Congo passando por esse problema. Poderia estar aqui uma infinidade, né, o Saara Ocidental, uma infinidade de regiões que passam por problemas semelhantes, Ruanda, entre outros. Questão bem difícil, hein? Bem difícil. Falar em difícil, vem mais uma. E essa tem um contexto recente. É essa questão aqui, ó, 59. Podemos? Bom, vamos lá. O texto fala sobre o Panamá. O Panamá é um país e ele vai passar a existir de forma independente no início do século XX. E muito em razão de uma forte influência inicialmente francesa e posteriormente dos Estados Unidos no controle territorial e na construção e controle do famoso Canal do Panamá, uma rota transoceânica ligando, né, o Atlântico
ao Pacífico, mais curta e, consequentemente, mais barata. Tá? Historicamente, os Estados Unidos sempre olharam para a América como uma área de expansão do seu próprio território. Afinal, não só a sua política expansionista territorial, conhecida como Doutrina Monroe e Destino Manifesto, quando inicia-se a Guerra de Independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, o Destino Manifesto e a Doutrina Monroe estão na base dessa política, não só de luta por independência, mas de expansão territorial. É nessa Doutrina Monroe que tem o famoso slogan "A América para os americanos". Luta pela independência e expansão do território. Então, eles saem lá daquelas 13 colônias do leste do território e vão aos poucos negociando, conquistando, né, territórios até chegar ao Oceano Pacífico, a costa oeste dos Estados Unidos. Ao concluírem essa expansão, eles começam a avançar para o restante da América. Então, a ideia da América para os americanos não era só o território estadunidense, é a América como um todo. E aí, eles avançam para a América Central, região do Caribe, e vão chegar, né, a estabelecer essa influência aqui no sul. Afinal, o território do Panamá fazia parte da antiga Colômbia, um território que se emancipou. Tá? Pois bem, então essa base, né, do Destino Manifesto, né, que era um ideário da cultura, sobretudo celta, né, que ajudou na colonização da região, de que aquele povo, né, era escolhido por Deus para liderar o planeta em prol de um objetivo melhor, né, ser a grande liderança, uma visão imperialista, né, ela acabou consolidando esse poder. E aí o texto fala o seguinte, na questão: a localização geográfica privilegiada do Panamá determinou a história do país e também o da Colômbia. Os dois países eram um só no final do século XIX e início do século XX, quando o território panamenho começou a ser altamente cobiçado. Seu atrativo era uma pequena faixa de terra entre os oceanos Atlântico e Pacífico, um local ideal para um projeto de canal que prometia ser uma grande obra de engenharia que mudaria o mercado mundial, e de fato mudou. Naquela época, houve uma espécie de disputa internacional pelo canal, na qual a Colômbia, apesar de ter diversas vantagens, acabou perdendo. E aí vem o detalhe. Olha que interessante. A independência do Panamá, que é do início do século XX, está diretamente relacionada à política externa adotada pelos Estados Unidos naquela fase, né? Foi incentivada pelos Estados Unidos, e que foi denominada como, aí que vem um detalhe, tá? A política externa, dentro aqui do Destino Manifesto, é a doutrina Monroe. Ou seja, o Destino Manifesto, ele não é uma política externa, ele é um ideário associado à política da doutrina Monroe. Ok? Pois bem, e aí, por essa razão, a resposta está na estratégia externa adotada naquele momento, associada a uma visão, né, integrada da doutrina Monroe, do chamado corolário Roosevelt, em que ele passa a estabelecer os Estados Unidos como uma grande liderança, né, dessa América Latina. O Roosevelt, né, que é o presidente que dá nome a esse corolário, né, essa identidade política voltada para esse expansionista, vai ter como uma das suas grandes estratégias uma imposição militar, uma imposição através da força. A gente costuma falar, né, da política do big stick, né, do grande porrete, né, de estabelecer através da força, né, os seus interesses. O corolário Roosevelt, de certo modo, ele é uma continuidade desse processo. Se tivesse doutrina Monroe aqui, nós teríamos um problema na questão. Mas o corolário Roosevelt é um desdobramento, uma sequência evolutiva dessa política expansionista na América.
ele basicamente vai ser usado, né, para justificar essa política expansionista e o controle territorial. Tanto é que o canal vai ficar sob o domínio dos Estados Unidos por praticamente 100 anos. Somente, né, a devolução vai acontecer quando o canal perde relevância do ponto de vista estratégico. Mas não esqueça, não faz um mês, ou próximo disso, que o atual Laranjão, o presidente Donald Trump, ele disse que poderia retomar o controle do canal se o Panamá continuasse se aproximando da China como estava, perdendo o controle do canal para o interesse chinês. Ou seja, ele saiu, né, da dominação, né, dos Estados Unidos, mas ele continua se sentindo, né, o país poderoso, controlador e detentor, né, dos direitos sobre essas áreas. Isso é vestígios desse passado. Aí você pode estar pensando assim, ah, Felipe, e essa doutrina Truman que aparece aí? Pois é, a doutrina Truman, ela vai existir também, só que ela é do período pós-Segunda Guerra Mundial. É quando a disputa é a disputa global da Guerra Fria. E mais recentemente, década de 2000, início, né, dos anos 2000, já século 21, né, vai surgir a doutrina Bush. Essa, a famosa guerra contra o terrorismo, estabelecida após o ataque às Torres Gêmeas. Então eu tenho doutrina Monroe lá do início do processo de independência dos Estados Unidos, a doutrina Truman pós-Segunda Guerra Mundial e a doutrina Bush pós-ataque às Torres Gêmeas na guerra contra o terrorismo. Interessante, né? Se o Destino Manifesto consolidou o território estadunidense, a sua expansão, o corolário Roosevelt foi a estratégia de expansão de influência, de controle na sua política externa, na sua política internacional. Tudo bem? Gabarito, então, letra D de dado. É, gente, é esse tipo de prova. É um assunto que pode aparecer, fiquem atentos a isso. Questão 57. Isso, então, no próprio início do século XX, essa política da boa vizinhança ela vai se aplicar a países como o Brasil. A ideia de uma aproximação dos governos, né, avança para o período militar. Né? Você vai ter a Disney fazendo personagem brasileiro, Carmen Miranda antes. Né? Essa aproximação ela é diferente. Ela sai da imposição da força e passa a ser por uma influência política e econômica. Né? Para a gente foi mais fácil. No caso, não se aplica ao Panamá. Né? Ele já estava mais ligado ao corolário e à imposição da força. Bom, vamos à próxima, hein? Eu vou aumentar aqui primeiro a imagem, só para a gente ver o mapa e a pergunta. O texto é o seguinte, ó. Municípios com mais idosos, com mais de 65 anos, do que pessoas com 0 a 14 anos no censo de 2022, que foi o mais recente. Então, onde tem a mancha azul, você vê municípios com mais idosos do que com crianças e jovens até 14 anos. Né? Criança de 0 a 12, mais esses 13 e 14 anos aqui. O que eu vejo no mapa? Que as regiões do país, Sudeste e Sul, que são regiões mais desenvolvidas no país, elas apresentam uma expectativa de vida média mais avançada, o que faz com que o número de idosos seja superior ao de jovens e crianças, tá?
Quando a questão pergunta assim, ó, a partir da análise do mapa, pirâmide etária da região sudeste brasileira, ou seja, valeria para o sul também, mas ele pede para você analisar a realidade aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo, que não é diferente do sul, que a pirâmide etária possui o seguinte formato. Aí a gente vai lá nas opções. Essa merece uma atenção especial. Deixa eu ampliar aqui. O mapa de verdade tem pouca importância para responder a questão, tá? Por isso que eu vou descartar aqui a imagem do mapa para a gente olhar a estrutura etária. Estrutura etária ou pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição por idade entre jovens, adultos e idosos, homens e mulheres na sociedade. Jovens de 0 a 19, adultos de 20 a 59 e idosos com 60 anos ou mais. A questão recorta ainda mais, né? 65 e até 14. A ideia da pirâmide etária, né, do formato de pirâmide, que é bem diferente desse aqui, é conseguir mostrar que a transição demográfica, a mudança de comportamento da natalidade e da mortalidade ao longo do tempo, influenciam na distribuição dos grupos por idade. Então, se eu tenho um triângulo aqui, por exemplo, formato de um triângulo, por exemplo, assim, ó. Aí, linha. Um formato assim, ó. O que eu vejo é uma base mais larga, representando uma natalidade maior. Razão, todo mundo que você conhece nasce com 0. Mas como em comparação a essa base mais larga, o corpo e o topo são mais estreitos, eu também posso garantir que a mortalidade é muito alta. E não é olhando para o topo da pirâmide não, tá? Porque para nascer, todo mundo nasce com 0. Mas para morrer, basta estar vivo. Então, eu posso morrer com qualquer faixa de idade. Qual é a tendência com o tempo? É dessa base aqui, ela começar a se estreitar. E esse estreitamento da base vai promover essa mudança aqui, ó, da redução da natalidade. Todas as regiões vão apresentar redução. Agora, quando o corpo e o topo começam a ficar mais largos, significa dizer que as pessoas estão vivendo mais, ou seja, estão morrendo menos. Então, de um formato de triângulo a esse formato de coxinha que a gente está vendo, até o formato de triângulo invertido, em que o topo fica maior do que a base, o que eu tenho é uma redução da natalidade, uma redução da mortalidade e um aumento da expectativa de vida. Se todas essas aqui são estruturas de transição, qual delas é a mais evoluída? É simples. É aquela que vai ter a menor base entre elas. Aí, se você olhar, é a D, 2,77, 2,86. Se você olhar aqui, ó, nenhuma outra tem na base um número menor. E aquela que no corpo e no topo também vai apresentar proporcionalmente os maiores percentuais. Se você pegar aqui, você vai ver, em relação à base, a diferença aqui é superior. O gabarito é a letra D. De todas essas aqui, a mais evoluída, com a maior expectativa de vida, é aquela que tem um grupo nas faixas de idade mais avançadas, em maior número, né, mais largas, se comparadas. Se você pegar aqui, ó, 0,48, 0,22, aqui, ó, 0,21, 0,9, ou seja, os percentuais nas idades mais avançadas também aparecem na D. Menor natalidade, menor mortalidade e maior expectativa de vida. Muito bem. Questão difícil, hein? Agora, olha que interessante. Reparem que o lado das mulheres aqui é mais largo do que o dos homens. Embora nasçam mais homens do que mulheres, aqui, ó, 2,86, 2,77,
há mais mulheres do que homens na sociedade, principalmente quando a expectativa de vida ela é considerada, né? Razão. Mulheres vivem mais do que os homens. Se cuidam mais, questão da saúde da mulher, né? O homem é mais irresponsável nesse sentido. Segundo, homens possuem mortes mais precoces em razão do seu envolvimento com crime organizado, né? E as mortes por violência. E terceiro, porque o homem é mais irresponsável que mulher, né? Se envolve em mais acidentes com mortes no trânsito, por exemplo, né? Entre outros. É por isso que a mulher vive mais. Isso é bom, por um lado, né? Que mostra que a mulher é muito mais esperta do que o homem nesse sentido. Por outro, traz problemas, viu? Aposentadorias, por exemplo, hoje, que colocam o homem trabalhando mais tempo do que a mulher, tendem a desaparecer. Afinal, tem mais mulher do que homem nas idades mais avançadas. Vão acabar criando uma condição de igualdade nas faixas de idade. Não vai demorar muito para acontecer, até porque isso é um fenômeno que acontece no planeta também. Se a gente ainda tiver sorte de conseguir se aposentar, né? Espera aí. Mais uma questãozinha sobre pirâmide etária. Só que essa aqui, ó, tem um contexto histórico para a gente analisar, hein? Primeiro gráfico. População escrava por sexo e faixa etária em Campinas em 1854. Estou na fase de finalização do período de escravidão, tá? Majoritariamente homens, né, se comparado às mulheres. E na faixa de idade também, que aqui está. População escrava por sexo e faixa etária em Campinas em 1872, ou seja, um pouco depois, e em 74. Reparem que muito mais homens do que mulheres, mas em faixas etárias mais baixas do que aqui. Olha que interessante. Aí ele fala aqui, ó. As duas pirâmides etárias apresentam dados da população escravizada em Campinas no século XIX. A diferença entre elas é explicada principalmente pelo seguinte fator. Olha que interessante. 54, que é essa data que ele reforça aqui, ela vem acompanhada de algumas modificações que forçam uma iminência de fim de escravidão no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico no Oceano Atlântico, imposta pela Inglaterra, especialmente, né? Que vai promover uma mudança, não só pela dificuldade do tráfico, mas com a triste reprodução feita de escravos para o comércio local. Começou a se ganhar dinheiro, né, com a venda dessa mão de obra, lamentavelmente, reproduzida dentro do próprio país. A lei do ventre livre, né, que filhos de escravos já nasciam libertados. A lei do sexagenário, né, quem chegasse aos 65 anos, essa era mais difícil, né, a expectativa de vida era muito baixa, mas que chegassem, né, aos 65 anos já estariam libertados. Ou seja, já havia uma grande restrição para o tráfico internacional. E aí, o que passou a existir? Um tráfico entre as províncias, entre as regiões que ainda exploravam esse tipo de trabalho no país. Já havia iniciativas quebrando com a escravidão, né? Mas ainda era muito forte. E o tráfico interprovincial era, lamentavelmente, muito rentável. Não é à toa que isso fez com que, no caso brasileiro, nós tivéssemos a triste marca de ser o último a acabar oficialmente com a escravidão no mundo. Oficialmente, obviamente. Então, a razão aqui é a reprodução local e o tráfico interprovincial entre as províncias. Daí essa mudança do perfil. Estou fazendo a reprodução aqui, então esses escravos são cada vez mais jovens e comercializados regionalmente. Gabarito letra D
Essa é a nossa resposta. Triste, né? Pois é. Mais uma, hein? E essa é rápida. Fizemos uma questão parecida na aula passada. A diferença é que ela não mostrava o destaque da iluminação muito acentuada nessa região nordeste aqui dos Estados Unidos, em razão dessa grande mancha conurbada entre diferentes cidades e integrando especialmente metrópoles, de Boston até Washington, chamada de Boswash, em que Nova York é a principal, né, dessas metrópoles. Qual é o nome que eu dou para essa conurbação de metrópoles? Perfeito. A megalópole Boswash, região que representa 50% da economia do país, com 20% da sua população. Essa foi a questão da última aula. Tá vendo como é que o assunto se repete com muita frequência? Pois é. Mais uma. Acho que o nosso tempo hoje é um pouquinho mais curto do que o habitual. É isso aí, pensamento positivo. Vamos se dar bem, tenho certeza disso. Felipe, é até 9h30 também. Ah, é diferente? É, É no mais 7B é curta? 9h30. Ih, rapaz, não sabia disso não. Problema, hein? Bom, vamos embora. Vou dar um jeito. Bom, gente. Boa notícia, né? Ruim porque eu não sabia antes, mas boa notícia. Seguinte. Um mundo de muros, as barreiras que nos dividem. O mundo cada vez mais interconectado tem erguido muros e cercas para bloquear aqueles que considera indesejáveis. Nas 17 barreiras físicas existentes em 2001, passamos para 70 e, infelizmente, continua crescendo. Alguns separam fronteiras, outros dividem a mesma população. Alguns freiam refugiados, outros escondem a pobreza, ou o medo, ou a guerra, ou a desigualdade, ou a mudança climática. O que ele está dizendo aqui? Que esses muros que são construídos, seja no mapa 1, entre as duas Coreias e o histórico conflito entre elas, e o do mapa 2, principalmente aqui no leste europeu, em razão dos fluxos migratórios, por exemplo, né, do controle, né, das fronteiras para evitar que população indesejada, sobretudo imigrantes ilegais, atinjam determinadas regiões. É o caso do muro que cerca a Palestina, né, dificultando ali a circulação na região e, consequentemente, os conflitos entre esses povos, né? Todos esses muros, eles têm um propósito, aliás, alguns propósitos. E a pergunta é essa: os objetivos prioritários para a construção de barreiras físicas apresentadas nos mapas 1 e 2 são, respectivamente, qual é a razão, primeira informação, para esse muro aqui entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Já que eles representam um povo só, a razão aqui só pode ser a questão que envolve a guerra entre eles, né? Embora exista um cessar-fogo, né, um não esteja atirando no outro, tecnicamente eles estão em guerra até hoje. E essa tensão se manifesta no controle de fronteira, principalmente da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, né? Afinal,
como a Coreia do Norte representa um país de um regime ditatorial muito fechado e com sérias restrições para a sua população, na primeira oportunidade, quem vive num lugar como esse, se tem chance, né, arruma um jeito de atravessar a fronteira, de fugir de lá. A fuga pelas outras fronteiras é mais difícil, né? Afinal, a China é uma grande aliada do governo norte-coreano. Então, nesse caso aqui, a estratégia ela é militar. Já no caso do mapa 2, envolvendo tantos países na Europa, principalmente aqui no seu limite com a Ásia e a África, basicamente, dentre tantos fatores, o que essas barreiras buscam estabelecer é um controle demográfico, evitando, assim, fluxos migratórios indesejados, inclusive daqueles que legalmente poderiam ter o direito de circular, que é o caso de um migrante especial chamado de refugiado. O refugiado ele tem uma categoria especial internacional, né? Ele tem o direito de obter refúgio se o local de origem dele representa alguma ameaça para a sua vida, seja por conta de uma posição política, de uma perseguição religiosa, né, de uma guerra civil, né, ou de uma guerra entre países. Né? Infelizmente, esse tipo de prática é cada vez mais comum. Se a gente for para os Estados Unidos, tem a fronteira entre os Estados Unidos e o México, com muros em boa parte do seu trecho, para evitar essa circulação também. Então, o gabarito aqui, ó, da 57, é a letra A. Essa é a nossa resposta. Tecnicamente não, porque a Coreia já foi um país só. A guerra iniciada, né, no contexto de Guerra Fria, ela veio muito no bojo de uma disputa mais política, que acabou por se manifestar na manutenção de um regime ditatorial que não é socialista, né, mas inicialmente estava ligado ao movimento socialista tanto da União Soviética quanto da China, e a porção mais ao sul, capitalista, integrada à influência de Japão e de Estados Unidos. Não é à toa que a Coreia do Sul faz parte de um grupo privilegiado de países que nós chamamos de tigres asiáticos, né, os novos países industrializados. E aí, se você olhar, Coreia do Sul, Taiwan, que é uma região importante de conflito, Hong Kong, uma região importante de conflito, esses com a China em especial, vão receber forte apoio financeiro, logístico e estratégico, tanto de Estados Unidos quanto de Japão, para consolidarem o capitalismo na região e evitarem a expansão, né, do socialismo e de movimentos que ganhavam muita força ali, né, no sul e sudeste da Ásia, por exemplo. Tudo bem? Tranquilo? Então, Letícia, poderia sim, tá? O mapa 2, ele poderia estar associado a uma rivalidade étnica. Até porque essa grande horda de migrantes, embora existam da região aqui, né, do próprio leste europeu, ele é fundamentalmente um fluxo proveniente do Oriente Médio, povos árabes e não árabes, muçulmanos, né, e do norte da África. Então, esse controle está muito associado a esse movimento. Poderia ser sim, tá bom? Mais uma questãozinha aqui, ó. 48. Muitos dos círculos financeiros disseram que o esforço das indústrias americanas para reduzir suas cadeias de fornecimento e trazer a produção de volta para casa duraria pouco. Assim que a pandemia desse uma trégua e as cadeias globais de logística e transporte voltassem a funcionar, a moda passaria, argumentava.
Mas 2 anos e meio depois do início da pandemia, essa tendência parece estar mais forte do que nunca. Diante da guerra da Ucrânia e das levas mais recentes de lockdowns da China para conter novos surtos do coronavírus, nunca os executivos americanos mencionaram tantos planos de realocar a produção de suas empresas. Em oposição ao offshoring, né, essa terceirização no exterior, termo que ficou famoso nos anos de ouro da globalização, como sinônimo de levar a fabricação de partes do produto ou até do item completo para subsidiárias em países de mão de obra mais barata, como a China. O onshoring significa produzir no país onde o bem será consumido. Reshoring, por sua vez, é trazer de volta, né, para o país, né, de origem da empresa a produção que no passado estava offshore. Vamos traduzir o texto, tá? O Trump, ao ganhar a atual eleição, assim como no seu governo anterior, faz um discurso voltado, né, para o American First, né, a ideia do América primeiro, e um intenso processo nacionalista de reindustrialização dos Estados Unidos. Vocês estão acompanhando isso. Essa visão que vai de encontro a todo o ideal da globalização, né, das décadas anteriores, tem uma razão de existir. E ela não é econômica, tá? Por mais que pareça, essa ideia de trazer a indústria de volta é evitar com que essa indústria fora, né, offshore, fortaleça e desenvolva as economias como a da China, por exemplo, que são rivais e cada vez mais potentes e eficientes. Então, a ameaça da China, por ser um país agora considerado inimigo, né, do poderio estadunidense, faz com que haja a intenção de uma reindustrialização. Algo muito difícil de acontecer, segundo os cientistas, pouco provável, inclusive, que aconteça, até porque o desdobramento disso, que é uma indústria nos Estados Unidos, significa também o encarecimento da produção. Afinal, a mão de obra é mais cara, as leis são mais exigentes e não tem tanta gente disponível para trabalhar assim quanto parece. Tá? Como movimento de massa, não faz muito sentido essa reindustrialização dentro dos Estados Unidos. No entanto, existe um termo que não está aqui nesse texto, mas que vem se tornando cada vez mais comum, que é o chamado friendshoring. Essa produção acontecendo em países mais amigos, próximos, e que tem uma relação não só de dependência, mas de política externa muito favorável aos Estados Unidos. É o caso do México, por exemplo. Essa indústria que precisa encontrar custo baixo para produzir, ela pode se instalar em países assim. O Brasil até pode ser um beneficiado nesse sentido. A ideia é tirar dos países que possam representar uma ameaça geopolítica e estratégica para a dominação estadunidense. Ok? Só que a questão, ela é mais abrangente. Olha a pergunta. A mudança na estratégia locacional das grandes corporações, mencionada na reportagem, ou seja, de tirar de fora e trazer para dentro, tem como explicação a dificuldade em preservar algumas práticas do atual modelo produtivo. Qual é o atual modelo produtivo? Nós demos um nome para ele. Me mata de orgulho aí no chat. Boa, muito bom. Não, Gabriela, o toyotismo, que tem a terceirização da produção como a sua característica, mas existem outras. No modelo de produção toyotista ou pós-fordista, né, a produção não é sobre demanda, ela não depende
de uma integração entre fornecedores para que os produtos possam chegar. Pois é. Dentre as práticas desse modelo, uma das grandes dificuldades está na manutenção desses estoques reduzidos. Afinal, existem alguns componentes que vão precisar ser usados na montagem de um iPhone nos Estados Unidos, por exemplo, mas que são fabricados lá em Taiwan. E essa fábrica de Taiwan não vem para cá. Então, para fazer o componente chegar, eu ainda vou ter uma dependência de fornecedores externos. Então, não adianta eu botar a fábrica do iPhone se a tela que é produzida por uma outra empresa vai ter que vir de fora. Se o parafuso vai ter que vir de fora. Essa é uma das grandes preocupações. Tá? Então, entre os problemas, uma dificuldade está na manutenção desse estoque reduzido, porque eu não consigo trazer todas as etapas da cadeia produtiva para dentro dos Estados Unidos e nem para os países que são parceiros, tá? Os circuitos globais de produção, né, as cadeias globais de produção, elas dependem de múltiplos fornecedores. Uma empresa, por exemplo, que faz telas de celulares, ela faz as telas da Samsung, mas faz também da Apple, por exemplo. Uma empresa que faz o sistema de amortecedores de suspensão de um automóvel, mesmo que seja uma marca de controle alemão, ela depende, né, de peças que são produzidas, né, lá na Indonésia, por exemplo, para poder vender para um carro que vai ser montado nos Estados Unidos. E aí, criar estoques significa impor problemas do modelo fordista, né, que a gente já conversou no passado, e foi uma das razões da decadência do seu próprio modelo. Então, essa é uma outra problemática que vai se construir. A questão, nesse caso, está falando sobre o gabarito aqui, que é a letra A. Aumenta pela necessidade, Júlia? Eu vejo não, tá? É o toyotismo. Aumenta pela necessidade de você ter essas peças, esses componentes, para a montagem do produto final. Como esse exemplo que eu dei. O governo agora disse que vai taxar a Apple se a fábrica que estava na China e foi para a Índia não vier para os Estados Unidos. Mas e os insumos que montam o aparelho de telefone? Que são fabricados em lugares diferentes. Eles vão precisar chegar. Se alguém interromper a chegada, não adiantou nada trazer a fábrica para dentro, porque não vai ter a peça para poder montar. Esse foi um dos problemas que a pandemia causou, aqui no Brasil, inclusive. Não sei se vocês lembram da crise dos chips. Um aparelhinho que tem quase tudo que a gente usa, que era fabricado quase que exclusivamente em Taiwan, não estava tendo fabricação, não chegava aqui. Então não podia vender videogame, não podia vender micro-ondas, não podia vender carro, porque o chip que tinha que ser colocado não tinha como produzir aqui, e onde ele era produzido, não chegava. Foi uma questão da UERJ também. Tudo bem até aqui? Sim? Para nossa sorte, minha principalmente, na aula passada, a gente fez um materialzinho, e não sei se vocês lembram, ficaram umas questõezinhas penduradas lá no final. Eu acabei dizendo que ia colocar nessa aula aqui. Sem querer, eu vou colocar. Eu esqueci de colocar no final, até porque o tempo ia ficar curto, mas vai dar tempo da gente fazer. Então, ó, tô trocando o slide aqui rapidinho, para a gente aproveitar esse nosso tempo. Sai daí não, que é coisa de menos de um segundo, ó. Substituição, material aberto. Questões que a gente não fez, são da banca da UERJ, mas não do vestibular da UERJ, ou seja, questões inéditas para o nosso vestibular. Nós terminamos na de cartografia, viemos para essa aqui, e vamos terminar. Todo mundo está vendo o material novo?
Oh, maravilha. Não é coincidência, tá? As questões se repetem muito mesmo, o assunto, o tema. Então tá aqui, ó. A origem dos imigrantes que vivem na França. Quanto mais escura é a mancha, maior é o número de pessoas daquele país que migram para lá. E a questão quer saber sobre esses fluxos migratórios que se relacionam por diversos fatores econômicos, políticos. Ele quer saber de você do país aqui que tem a cor mais escura e que representa o maior número de imigrantes na França. Que país é esse aqui, ó, no norte da África, que está destacado com a cor mais escura? Precisa ter uma memória fotográfica, de mapa, precisa. Esse país aqui chama-se Argélia. Tá? O Egito fica aqui, ó, nessa região. Argélia, Marrocos, né, Tunísia. Essa região do norte da África tem uma relação muito estreita e triste com a França, né? Afinal, naquela fase de neocolonialismo, essa foi uma região que a França colonizou. E aí, a questão já tem resposta, né? Qual a razão de você ter um grande fluxo aqui deslocando-se para a França? Uma relação direta com o seu passado colonial. Afinal, a Argélia acabou sendo uma região colonizada e que no pós-Segunda Guerra Mundial acabou também sendo útil como mão de obra para aquelas atividades que na Europa, no seu processo de reconstrução da Segunda Guerra, as atividades mais simples, né, o trabalho braçal, o francês mesmo não queria fazer. O Zidane, por exemplo, né, que é jogador de futebol, a origem dele é argelina, dentre tantos outros, né, conhecidos no país. Agora, não está aqui, né? Mas você precisa lembrar que a proximidade física também é um fator que facilita o deslocamento migratório, né? A França está aqui, ó, a proximidade física, tanto é que se você olhar, são muitos países no seu entorno, a própria Itália, a Espanha, Portugal, que deslocam-se para a França, que tem uma economia mais central, mais desenvolvida dentro do continente europeu. Posso falar sim. A letra D fala de a razão de ter muita gente da Argélia indo para a França é a qualificação laboral. A palavra laboral significa trabalho. Não é a mão de obra qualificada da Argélia que está justificando esse fluxo intenso, né? Infelizmente, não é a realidade dos países mais pobres do planeta, né, de modo geral, até o Brasil. Não é a mão de obra qualificada que está sendo mirada, né, desejada ali. De um certo modo, é uma mão de obra menos qualificada. Foi? Exatamente, Gabriela. Se tivessem essas duas opções, nós teríamos um conflito, a possibilidade de dois gabaritos. Por isso que eu falei para vocês que a UERJ, nesse ponto, até por terem respostas sempre muito curtas, ela facilita o nosso entendimento, né? Ela não dá muita brecha para a interpretação. Mas se no lugar de passado colonial tem a proximidade territorial, geográfica, ela seria a resposta. Tá? São possibilidades aqui para você traçar. Olha a questão 51. A questão 51 faz alusão a um país 1, onde o menino está aqui, ó, desempregado, mas usando, né, um calçado caro. Enquanto que no país 2, tem muita gente trabalhando, né, um trabalho braçal, costurando o calçado, inclusive, porém descalça, né, sem nenhum calçado. Aí ele diz aqui, ó, a charge acima critica um aspecto da atual organização da produção industrial globalizada, no qual cada país está inserido de forma diferente no circuito de produção e consumo de bens e serviços. Cada vez é mais comum no país desenvolvido o desemprego em razão
da transferência das indústrias para países periféricos. Por sua vez, né, esses mesmos mercados são os mercados que apresentam uma demanda de consumo pelo potencial econômico, né, pelo valor das suas moedas. Obviamente, aqui, a questão faz uma visão simplória, né? Muitos desses trabalhadores aqui, eles mudam de ramo, mudam de atividade. Na indústria, no entanto, esse emprego desaparece. Aí a pergunta é, considerando esse aspecto, são exemplos de países que ocupam hoje a condição equivalente ao país 1 e o país 2, respectivamente? A resposta, Estados Unidos, o jovem que consome, mas está desempregado, e a Indonésia, a pessoa que trabalha demais, super explorada, e por ter uma mão de obra muito barata, não tem dinheiro nem para comprar o calçado que produz. O seu modelo é voltado para exportação, plataforma de exportação. Aí você vai olhar para a letra D e vai falar, Felipe, a relação aqui também não é parecida? A Nova Zelândia como desenvolvida e Singapura como um país asiático. Até já foi. No entanto, Singapura hoje, assim como a Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, eles conseguiram ultrapassar aquela condição de país de mão de obra mais barata, de produção de baixo custo, para hoje produzirem alta tecnologia, marcas importantes, imponentes e com grande potencial tecnológico. Se pensar na Coreia do Sul, por exemplo, que tem mais influência no Brasil, marcas como a Samsung, a LG, a Hyundai, a Kia, hoje disputam o mercado global fazendo frente, ou até mais, né, do que muitas empresas que tradicionalmente, né, estavam ali naquele circuito de países europeus e dos Estados Unidos, por exemplo. Você pega a Hyundai lá, o grupo, né, da Hyundai, é o segundo mais importante do planeta, só perde para o da Toyota do Japão. E aí Volkswagen, Ford, está todo mundo atrás, né, dessas empresas. Então, Singapura, por ter dado um salto ao desenvolvimento, ela faz parte hoje de um grupo desenvolvido e rico. Na verdade, o colocaria já praticamente no país 1. Afinal, o país 2, aquele que vai produzir o Nike, o Adidas, esse está no mundo subdesenvolvido mais pobre, como o Vietnã, o Laos, Bangladesh, entre outros. Exatamente. Indonésia também está nesse grupo. Os tigres de primeira geração, eles já conseguiram dar esse salto. Passaram a compor o grupo, né, dos países desenvolvidos, que produzem tecnologia, né, com mão de obra mais qualificada. Né? Esse salto nós aqui não demos, por exemplo. Próxima questão. Mídias sociais sob ataque. É o título. A ação governamental de bloqueio às principais mídias sociais pode ser relacionada ao seguinte aspecto sociopolítico comum aos países destacados no mapa. Aí quem está aqui? Olha que grupo seleto. Coreia do Norte, China, Irã, Paquistão, Vietnã. Todos esses países restringem radicalmente o acesso às redes sociais globais. Alguns desses proíbem em definitivo a ponto de possuírem as suas próprias mídias. É o caso, né, da China, por exemplo. Existe uma razão para isso, né? O controle da informação e a repressão social são características de regimes autoritários, antidemocráticos, que são aqui, né, a tônica dos países destacados no mapa. Então, nesse caso, o sistema sociopolítico de regime autoritário é que impõe o controle das redes. Cuidado para que essa discussão não seja confundida com a regulação que se busca fazer no Brasil, de tipo de uso, não é de restrição de uso.
mas é de controle de conteúdo por conta da responsabilidade social que esse conteúdo precisa ter. A questão dos jogos, né, das bets, a questão que envolve a questão do acesso a conteúdo adulto na internet, né, os movimentos extremistas de internet, né, neonazistas, skinheads, por exemplo, né, tudo isso é diferente. Regulamentação de proibição e controle, tá? São coisas distintas. É sempre uma linha tênue, né? Mas são coisas distintas. Então, o gabarito aqui, ó, letra B de bola, tá? No caso do islamismo aqui, valeria para alguns países, né? O Irã, o Paquistão, mas a China não. A Coreia do Norte não. Então, não seria um caso específico. E essa questão, bem interessante, tem a ver com o assunto que a gente acabou de tratar. Olha que legal, ó. Microsoft escolhe lugar incomum para fabricar telas de toque gigante. O próprio Estados Unidos. Não existe nada de comum na Surface Hub, um gigantesco computador com tela de toque de 84 polegadas que a Microsoft em breve começará a vender a empresas como substituto para os quadros de escrita nas salas de reuniões. Isso já tem sido comercializado até em escola, tá? O texto é de 2015, né? Então em 10 anos isso já evoluiu. Igualmente incomum é o lugar em que a Microsoft está produzindo essa tecnologia. No Oregon, pertinho de Portland, 320 quilômetros ao sul da sede da empresa em Washington. Isso coloca a Surface Hub em uma categoria rara, já que a maioria dos produtos mais conhecidos da Microsoft, como o Xbox, por exemplo, são fabricados no exterior em países periféricos, né? Embora tenha causado estranhamento, a escolha da localização da fábrica do novo produto obedece à lógica das estratégias produtivas adotadas no mundo contemporâneo. O produto não é tecnologia inovadora, não exige um nível de conhecimento científico e de desenvolvimento diferenciado. Não é em todo lugar do mundo que a gente vai achar isso, né? Somente nos tecnopolos. E nesse tecnopolo, o que eu vou encontrar? O próprio centro de pesquisa tecnológica com a mão de obra qualificada e especializada para implementá-lo. E se você lembra bem, o Vale do Silício, na Califórnia, esse espaço que a gente já conversou em aulas anteriores, que é um tecnopolo importantíssimo do planeta, já teve na prova da UERJ, foi a do ano passado, dizendo para você que aquele espaço era escolhido exatamente pela presença de mão de obra qualificada. E também dos próprios centros de pesquisa, de tecnologia, onde essa mão de obra está. Obviamente, esse de Portland é um caso específico, né? Mas o Vale do Silício, né, é mais um exemplo dentro dos Estados Unidos. É uma indústria diferenciada. E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram? Sobreviveram? Uma noite mais extensa, né? Divertida. Sigam firmes, tá? E a minha dica mais importante, não se distraia com que na vida vai dar a desculpa que você precisa para desistir. Seja família com problema, seja problema com dinheiro, saúde, tempo. Tu vai encontrar um monte de coisa para te tirar do teu foco e para justificar a sua desistência. É aí que você mostra a diferença de todos os outros candidatos. Porque vence quem persevera. E a gente está aqui para te dar carinho, para te dar atenção, para te dar ajuda. Assim como o Dicro falou na aula dele, mesmo fora do teu horário da aula comigo, a gente ainda tem mais um último encontro na quarta-feira, você pode mandar dúvida, tem uma galera que já está fazendo isso, manda lá pelo WhatsApp, a gente está no grupo com você. Em algum momento do dia, a gente grava um áudio, explica, não desista, faça muitos exercícios até lá, muitos exercícios, tá bom?
Fiquem com Deus. Não percam nenhuma aula. E eu aguardo vocês para o nosso último encontro na quarta-feira, só que vai ser mais cedo, hein? 6 horas. Tá bom? Beijo para vocês, viu? Até a próxima.